Sejam bem-vindos ao Bora Up Podcast, a melhor bancada. Ela é um caminhão, um foguete de informação e de transformação. Quando eu falo de transformação, venho falar para vocês. Eu sou o Frank Borges, sou da LCK Uniformes e Camisetas e sou o seu mestre da uniformização. Ao lado do Meu nome é Diogo Crispim, o príncipe da inteligência artificial. E, Frank, como é que é? Pessoa que quiser se transformar na empresa dela é colocar um uniforme top. É o melhor, né? Colocou o uniforme, você começa a mostrar para o mundo que a sua marca, ela existe, que a sua empresa ela é organizada e gera credibilidade e visão de respeito, de dentro, de fora para dentro, né? É outra coisa, né, Frank? E o meu nome é Diogo, eu trabalho com inteligência artificial. Você que está aí sofrendo, com medo de usar, olha, vou te falar, cada dia que passa mais eu vejo. Se quiser ficar melhor, mais barato, entregar mais para o seu cliente é com inteligência artificial. Não tem jeito, as suas horas não vão dobrar, mas com inteligência artificial você consegue otimizar elas e até ir dormir mais cedo, você acredita? Sério? Quiser dormir mais cedo. Semana, 24 horas. Cara, 24/7, sabe aquela história? Sem descansar. Misericórdia. E veio igual o carro elétrico, veio para ficar, gente. Cara, a gente tá vivendo a revolução pela inteligência artificial. Então, assim, quem aprender, quem começar a usar, vai sair na frente. Porque depois, quando a coisa acontecer, você vai ver seu negócio desmoronar e você nem acompanhou, porque vai ser rápido. Isso é fundamental, né? Tá apavorado aí? Tô tremendo. Tá precisando descansar? Imagina se você tivesse uma poltrona agora, daquelas que vibra. Ia ser bom pra você? Excelente. Então, hoje é dia da gente falar com cara, rapaz, que vai te dar sossego e vai te dar paz. É, desse jeito. Hoje nós temos aquele convidado do sossego. Mas antes... o homem que toca a nave. Quem tá na nossa nave aqui hoje? O doutor Jonas. Jonas, meu querido, muito obrigado mais uma vez. 100º episódio? Ainda não, né? Não, vamos chegar lá. Acho que é 30, né? Vamos chegar. Fazer, né? Eu acho. Fazer a camisetinha lá, 100 episódios. Alô, mundo. Alô, você que tá aí. Obrigado vocês. Obrigado, nosso convidado, que eu não vou revelar agora. Isso. Daqui a pouco você vai saber o nome do convidado. Eu vou te falar. O cara é fera. O cara é muito bom. Então, Jonas Naves. Acessa lá, Jonas Naves Oficial. Sou coordenador de expansão do BNI e diretor comercial do maior e melhor podcast empresarial do Brasil. E do Bora mundo. Up. É o melhor. Você que quer aprender mais, você que quer se desenvolver, você que pretende ser um dia um empreendedor e você que empreende já na sua vida, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, né? Empreende no CNPJ dos outros, porque o que a gente diz que empreendedor não é aquele que tem um negócio próprio, mas é aquele que lida com o negócio, independente de quem seja, como se fosse seu. Aquela pessoa que faz com o coração, que quer crescer, que quer se desenvolver. E aqui é o lugar de pessoas que querem se desenvolver. A gente traz cada vez mais pessoas de alto quilate, pessoas que trazem muito para nós, mas incrível. São pessoas que também mostram que estão sedentas de se desenvolver. Nós trazemos hoje um convidado muito especial que o Frank Borges vai anunciar para nós. Vai ou não vai? Vamos demais da conta. E segue nós lá nas redes sociais, tá? @Bora Up Podcast, @Bora Up no YouTube. Está eternizado esses conhecimentos. Dá um joinha, faz um like, compartilha. Não custa nada, gente. Nada, nada, nada. Pelo contrário, você que vai ganhar conhecimento, transbordo, informação. E o que mais? Evoluir no seu conhecimento. Frank Borges, nós não podemos esquecer de mandar um abraço pro pessoal lá do Sul, né? Nossa, TV Mais. Nossos amigos, nossa audiência lá do Sul, TV Mais. Estamos por aí na TV Mais, no YouTube, no Spotify. O Bora Up cada vez maior, cada vez melhor para você. Tá louco? E não podemos falar nada do que de evoluir e transformar. Estamos aqui com um cara maravilhoso, um cara que revolucionou o mercado das poltronas,
O cara, ele é administrador, formado em administração, tem MBA de gestão de processo, MBA de marketing, cara, analista comportamental, é o que está dominando o mundo hoje, né? Esse conhecimento, fazendo a diferença, formando em análise corporal, multiempresário, e lembrei de mais um, que é colecionador de carro. Só placa preta. Só placa preta. Conosco nessa bancada, gente, transformando, transbordando e nos ensinando. Leandro Dias, seja bem-vindo, a bancada é sua, cara. Fique à vontade. Fala, Frank. Obrigado aí, Jonas. Obrigado também. Assim, é um prazer estar aqui e, assim, eu recebi o convite, fiquei lisonjeado com esse convite, né? Como diz aqui, eu sou especialista em conforto durante o pós-operatório. É um mercado, assim, que eu entrei em 2018 e foi, assim, fantástico, porque eu caí de paraquedas nesse mercado, né? Foi durante um processo cirúrgico que a minha esposa passou e ela precisou de uma poltrona que a gente pegou emprestada e a partir desse empréstimo, dessa poltrona, veio ali, né, a vontade de ter uma poltrona daquela, era muito confortável, fiquei com bastante vontade de ter uma poltrona daquela. E no futuro, passou uns tempos, uma prima nossa pediu emprestada aquela poltrona e como já era um empréstimo, falou, não, era emprestada, a gente devolveu. E eu joguei uma brincadeira, falei, o que você acha, né? Eu comprar uma poltrona, você paga ali uma parcela da prestação e você fica com ela durante seu pós-operatório, né? Uns 30 dias. Ela, não, combinado. E fizemos dessa forma, né? Então eu comprei a poltrona, ela usou, e durante esse uso, né, eu pensando, não, vai vir para casa, eu vou usar aqui para me assistir TV, né, assistir filme. E durante o uso, uma amiga minha também quer. Aí eu falei, olha, então já fala para ela e manda o valor de uma prestação e mais 30 dias para ela, né? E a partir disso eu pensei, vou fazer um anúncio, resolvi fazer um anúnciozinho no LX disso. E não é que apareceu? Não é que assim, apareceu gente querendo? Que legal. Olha, mas antes disso chegarmos nesse sucesso inovador que transformou o mercado com essa ideia sua e aplicou, né? Nós temos um momento Bora Up Repórter, né? Bora Up Repórter. É a hora que a gente descobre o que come. De onde veio, onde vive. Quantas combis? Vamos saber mais sobre a vida do Leandrão. Leandrão, como é que tudo começou? Empreender. Eu conheço o Leandro, né? A gente participa do BNI juntos. Vou abastecer. Tá aí, é isso aí. E o Leandro, ele contou a história dele para mim e essa questão do empreender não é por acaso. O cara já empreende das épocas de criança. Leandrão, conta aí de tudo, como é que foi, como é que foi essa questão toda do empreendedorismo em sua vida? Quando surgiu nessa... Primeira vez que você empreendeu. Começou... Ou surpreendeu as pessoas, né? E é engraçado que o empreendedorismo chega até nós, assim, sem você querer, quando você vê, você está empreendendo, né? Oportunidade. E começou ali quando eu tinha meus 13 para 14 anos, 14 para 15 anos, por aí. Um primo meu trabalhava com som de festas, né? E aí ele me chamou, vamos ali para você me ajudar a fazer uma festa. E eu, com 14 anos ali, mais ou menos, toda festa é bem-vinda, né? E, assim, como ele trabalhava com som, nesse momento, né, eu vi ali eu tive o interesse de trabalhar com som também e começar a trabalhar como DJ. E com 15 anos eu já estava bem engajado, 15, 16 anos já fazia festas aí para 2.000 pessoas, fazia formaturas, e foi ali que começou meu empreendedorismo, porque eu fechava meus negócios, acabou que eu virei um DJ, além de trabalhar para ele, para alguns colegas, para o Getúlio também, que tinha som na época, né? Eu acabei virando um DJ autônomo e era bem requisitado nas noites goianas, nos interiores, grandes eventos, né? E ali já começou ali uma fase de empreendedorismo.
Uau. Começou Então tocando o cara festa, foi DJ, então, mano. DJ. Que isso? tocando festa, locando som, fazendo... Isso mesmo. Então ele começou ali, sem querer, já fazia vendas, né? Então não me julgava um vendedor, mas estava vendendo o tempo todo e assim, fazia com excelência, né, essas vendas, né? Vendia a minha imagem, vendia o equipamento, né, a locação do equipamento. E esse foi o pontapé inicial. Aí você começou a investir em equipamentos nessa idade, comprando um somzinho melhor, assim? Como é que foi isso aí? Eu tinha essa ali, visão aí? na época eu não tinha muito interesse em investir na aparelhagem, né? Eu queria um pouco de liberdade ali para ir no evento ou não, né? Apesar de que de quinta a domingo eu tinha evento. Então eu tinha ali o meu notebook, às vezes meus CDJs, o mixer, né? Um microfone ou outro, e era o básico ali para mim fazer meus eventos. Só que essa carreira de DJ levou um tempo até considerável. Foi aí dos 14 até os 24 anos. Olha. Né? Então, e eu finalizei ali aos 24, 25 anos, porque realmente era sempre aos finais de semana, né? E ali um pouco da vida social você perde. Sua vida social fica ali entre segunda e quinta-feira, né? Uhum. E o que você trouxe e traz hoje de bagagem de aprendizado dessa época, Leandro? O que você aprendeu nessa época aí? O que eu aprendi nessa época? Ter coragem, porque a partir do momento que você fecha ali uma formatura de medicina para 5 mil pessoas. Um menino de 15, 16 anos. 16, 17 anos, 18. Então, a partir do momento que você fecha ali, ó, e você pega essa responsabilidade para você, isso te traz um amadurecimento muito grande. Né? Então, é uma fase que eu já me mantia, eu já me sustentava ali com o básico, né? Mas o amadurecimento que vem através disso é fantástico, é muito grande. Então, eu acho que esse foi o pontapé inicial para o meu amadurecimento, né? E daí, quais os outros negócios que surgiu na sua vida? Você foi DJ... A parte... Sim. Aí rompeu, né? E conta essa jornada até chegar na poltrona de aluguel para nós. Daí eu passei, sim, por diversas fases. Entrei na faculdade peguei alguns estágios. E foi um ponto de inflexão, né? Na minha jornada, foi que eu tinha uma certa resistência com vendas, apesar de ser um vendedor, eu tinha essa resistência com vendas. E durante a faculdade, eu fiz um estágio numa empresa que chamava Matriz. Essa empresa existe até hoje, né? Na época ela trabalhava com copiadoras e arquivos deslizantes, né? Só que quando eu entrei no estágio, eu não sabia que eu ia entrar na área de vendas. Falou, você vai entrar aqui, você vai ser consultor. Eu falei, beleza. Só que quando eu entrei nessa empresa, a gente teve uma série de treinamentos, de estudos, de técnicas avançadas de vendas, de equipamentos. E essa bagagem me ensinou a vender. E a partir do momento que você aprende a vender, acabou. Você domina qualquer coisa. E de lá para cá, eu peguei o jeito da venda e tive outras oportunidades. Cheguei a ser concursado, né? Chegou a entrar... Sim. Cheguei a ser concursado, mas assim, o concurso é algo que os meus pais, que são concursados, sempre queriam para mim, só que eu não me enquadrava naquele sistema, né? Eu não me encaixava, não enquadrava ali como... E você estava com qual idade? Isso eu já devia estar na faixa aí de uns 22, 23 anos, por aí, né? E disso, fiquei muito tempo ali no plano de saúde do Banco Brasil, ali uns 7 anos, e resolvi matar a minha vaca leiteira. Falei, pedi as contas e vou pro mundo. O pessoal, mas você tem alguma coisa? Não, quero só liberdade, quero ver o que vai acontecer. E comecei a mexer com negócio de vendas de veículos, né? Então, abri ali uma pequena empresa de comprar veículos, revender. Até não me enquadrava muito no segmento, que eu tinha muito cuidado com os veículos para entregar para as pessoas, então eu fazia toda uma revisão e eu gostava de ser bem transparente aí durante essas vendas, né? E foi um longo tempo, né, essas vendas. Foi ali de 2011 até ali mais ou menos 2015, 2016, eu ainda estava trabalhando com isso. Isso é tão importante, vou fazer um adendo aqui, meninos, que
você não é o primeiro que foi picado pelo mosquitinho do empreendedor, não. De sair da zona de conforto, né? Todo mundo fala isso, né? Crispim, Jonas, que para empreender, você tem que sair da sua zona de conforto. Sim. Você tem que estar em inconformidade daquele estado que você está passando, ou você está. E ele não é o primeiro que fala que largou a empregabilidade, né? Que é o seguro de estar empregado, que é um concurso público. Né? Você citou o Getúlio foi um que rompeu essa corrente. Você acabou de citar que estava dentro de um banco do Brasil, onde tem um plano de carreira muito grande. Eu acho que um dos órgãos que mais tem um plano de carreira promissor, do termo do dinheiro, né? Isso mesmo. E você largou isso tudo para empreender. Com certeza. Isso nos mostra que basta querer, né? Basta querer. Basta querer e ser diferente, fazer diferente, né? Porque às vezes a pessoa que é CLT ou é um concurso tem ali o seu limite de ganho. E às vezes a pessoa que é um vendedor, que é um empreendedor, o céu é o limite, né? Você faz os seus ganhos a partir dali, né? E aí você sai, realmente, você se entra ali na zona de conflito, porque todo dia é um desafio, né, para você conseguir, para você alavancar, para você ir adiante, né? E nesse apego todo, né, vamos falar um pouco mais do carro, do seu segundo negócio. Primeiro foi o DJ, depois você montou a garagem, né? Isso. Foi que veio essa paixão de ser um colecionador? Na verdade, a minha ida aos veículos antigos começou porque meu pai tinha um Fusca que ele comprou desde zero, esse carro, e apesar de ter outros carros em casa, esse carro era um carro que ele não vendia, e ele ficava lá no cantinho dele. E quando eu fiz ali meus 16 anos, já trabalhar como DJ, estava ganhando dinheiro, né, e apaixonado em carro, falei pro meu pai, pai, você permite que eu pegue esse carro para eu ir usando, para ir melhorando ele, arrumando? Aí liberou, porque estava assim, acabando, enferrujando ali, né? E eu comecei a melhorar esse carro, né? Gastei o preço de um carro novo nesse carro. Isso aí a gente não se discute, entra em detalhes. E isso ainda muito novo, né? Então foi o meu primeiro carro, foi um Fusca 78, que eu ia para a faculdade, era o carro que eu ia para as festas, para as baladas, era um carro que chamava muita atenção, né? Te empoderava, né? Sim. Era um carro simples para a época, mas assim, era um carro que a forma que eu deixei ele ficou muito bonito, muito estiloso, né? Então, chamava muita atenção e virou a minha paixão. E eu tive um trauma, que foi ter esse veículo roubado. Né? Então, e depois disso, os anos foram se passando, né? E eu me distanciei, né, dessa questão de carro antigo. E no futuro eu vi a necessidade de voltar essas lembranças, de ter um Fusca novamente. E isso acabou... Hoje eu tenho 4 Fuscas, né? Todos década de 60. Tenho 2 Kombis. Alguns que eu não posso falar porque... não pode falar, né? Simples. Mas assim. É isso. É interessante, né, a jornada, porque a gente acaba que, quando vai fazer conta por que empreende, por que empreendeu, algumas vezes vai falar do dinheiro, ou da liberdade, ou de algumas outras situações, que acaba que não é muito isso, né, Leandrão? Porque o executivo também, você teria condição dentro ali do Banco do Brasil, ter virado gerente, diretor-geral e etc, né? Tem um PDI ali bacana. Sim. Você teria condição de ter grana e ter a riqueza. No seu caso, você foi para uma coisa que você não conhecia, não tinha vivência, né? Que foi vender veículos. Você acha que a pessoa, para começar a empreender, ela precisa, pelo menos, já estar sabendo o que é que ela vai trabalhar, em que área, mais ou menos, ela vai trabalhar, ou você acha que arriscar também é importante nesse caso? É interessante sua pergunta, Diogo, porque eu era muito, assim, acho que a questão do meu perfil, eu sempre fui muito perfeccionista. E eu sempre tive o sonho de abrir negócio.
E às vezes eu ficava ali no plano de negócio. Tem que fazer o plano de negócio, tem que deixar ele redondinho, tem que... E você ficava naquela ali do plano de negócio e não saía para a prática. E o que eu descobri com o passar do tempo? Começa, mas você começa pequenininho, começa devagarzinho. Faz um MVP e bota para rodar. Né? E aí acho que todos os meus negócios começaram assim. Começou com 1, que virou 2, que virou 3 e foi multiplicando, né? Então, porque nunca vai ter a situação ideal para você empreender, nunca vai ter o momento ideal. Então, todos os meus negócios começaram devagarzinho, começou com um teste, uma tentativa e foram crescendo. Interessante, porque nós brasileiros nós temos uma pegada, não é generalizando, mas uma grande parte, inclusive nós temos um jeito de fazer que a gente tem o fazejamento. Eu pego e vou fazer, eu nem faço plano, eu não tenho estratégia, eu não elaboro, e você já trouxe algo diferente. Você é diferente da maioria das pessoas. Você planejava e tinha dificuldade para dar o primeiro passo. É isso? Era. Mas os que eu planejava não saíam do papel. E os que saíam do papel era que eu começava devagarzinho. E foi o que deu certo. E foi o que deu certo até hoje. Então você acredita, pegando isso aí, que para empreender hoje, primeiro é ter coragem, que você teve coragem, né, de romper um ciclo. Isso, primeira coisa é ter coragem. Uma barreira, uma base, vamos dizer assim, né? Ter coragem, acreditar, né? Atitude. Com certeza. E você acabou de falar mais um item que é fazer, né? Que você planejou, não dava certo. A ação. E isso valida, né, que um dos grandes players, os maiores players, os grandes empresários, fala isso, vai lá e faz. Não der certo, volta, ajusta. Vai lá e faz de novo. Se não der certo, vai lá e ajusta. Né, o Geraldo Rufino já se diz, né, que ele nunca quebrou. Ele ficou sem dinheiro 7 vezes. Isso mesmo. Nunca quebrou. Porque a vontade de empreender é muita. Isso que você descreveu aí é o que até a nossa mentora Vanessa fala sempre, né? Que é o sentimento que gera movimento, que gera ação, né? Sentimento que gera movimento, que gera ação. Que gera ação. Então, primeiro você tem ali aquele sentimento, aí você vai para o movimento e você chega. E quando você chegou nesse poder de decisão, né? Lá naquela linha tênue, virou para o seu pai, que é o que te inspirou a ser um cara de trabalhar para a instituição. A minha história enquadra certinho no livro Pai Rico, Pai Pobre. Faz um resumo. Quando eu li esse livro, eu me senti dentro da história. Eu falei, não, mas foi esse livro que fez você romper as coisas. É como se fosse eu ali, né? Só que eu não tive o pai rico. O meu pai rico era o meu subconsciente falando comigo mesmo. Né? E as vivências e ver as histórias das pessoas, esse foi o meu pai rico. Mas o meu pai, que era estudioso, que era o pai que era do serviço público, minha mãe também, né? Meus pais, meu pai serviço público federal, minha mãe serviço público estadual. Então o sonho deles era que eu traçasse a mesma jornada deles. Tivesse uma garantia. Que tivesse aquela segurança, aquela garantia, né? Isso, que eu vou aposentar tranquilo. Mas desde o meu segundo grau, eu sempre fui muito questionador, desde a escola, né? Então eu questionava se eu estava numa aula, eu estou aqui numa aula de matemática, de química, eu tinha uma pergunta que às vezes incomodava. Falava, professor, isso daí, onde que eu vou usar isso no meu dia a dia? Uau. E eu acho que dessa época para cá, essa pergunta eu via que incomodava. Foi onde que eu aplico isso? E muitas vezes não tinha a resposta. E eu via que desviava, que floreava, né? Então, começou a partir daí. E o que aconteceu? Eu nunca, apesar de eu não, assim, me julgo uma pessoa inteligente, mas durante a trajetória escolar reprovei 2 vezes, né? Eu vi ali, eu me mantinha na média, né? Eu estudava para atingir a média, né? Não me preocupava de ter as melhores notas. Mas chegou um momento que eu fiz o meu primeiro ano e eu já não aguentava mais. Não, eu vou... Para mim já deu, né? Eu quero só formar e descobrir que existia uma prova do MEC.
E fui lá em Espírito Santo, fiz essa prova e eliminei o 2º grau. Voltei, fiz faculdade e passei em 3, 4 faculdades quando eu voltei. E quando meu pai descobriu isso foi, assim, minha família, né? Não só meu pai, minha mãe, descobriu que eu estava saindo da escola para fazer uma prova, para eliminar o 2º grau. Eu entrando ali ia entrar no 2º ano na época, né? Na época era 1º, 2º, 3º ano. Então, e isso para eles acharam absurdo, né? Falando, você não vai passar em faculdade nenhuma, você não vai ter um bom futuro dessa forma, não vai passar num concurso público. Isso. E aí eu cortei essa etapa, fui lá em Espírito Santo, e isso ainda bem novo, né? Ali meus 17 anos para 18. Mais uma ousadia, mais uma atitude. Mais uma atitude, né? Então fui lá, consegui, passei na prova, voltei, prestei vestibulares, 6 vestibulares, dos 6 que eu prestei, 4 eu passei. Cheguei a passar até um bem colocado, né? Acho que foi 2º lugar. Nunca chegou a fazer um cursinho preparatório, né? Não. Eu já voltei, já. Autodidata, danado aí. Então... Parece o Crispim. Então, do leque que eu tinha ali, escolhi administração, né? Pensei assim, não, vou escolher administração, que deve ter menos matemática. Coitado, medo engano. Acho que só pega se lasquei. Mas foi ótimo, porque a matemática, a curso de administração me lapidou para chegar onde eu cheguei. Eu lembro que quando foi chegando no final do curso, apesar de levar assim meio que na barriga, né, coisa de muito novo e trabalhando à noite, né? Então, durante o final do curso, eu escolhi para fazer a monografia como empreendedorismo, que era o tema mais avançado que tinha, né? Uhum. E nessa, para fazer essa monografia, eu precisei estudar tudo que eu não tinha estudado durante o ano, porque, né? Então foi uma monografia que foi premiada. A monografia era criação, era a abertura de uma casa noturna, e essa casa noturna teria ali um andar de baixo que seria um bar, e a casa noturna seria em cima. E foi uma monografia que eu fui premiado, tive convite para apresentar ela diversas vezes, né? Então ali já começou a história do empreendedorismo, né? E eu não sei se você sabe, mas em Campos do Jordão a sua monografia foi implantada. Tem uma casa noturna lá que é desse jeito. De baixo é um restaurante e em cima é uma casa noturna. Olha, por incrível que pareça, o nome dessa casa noturna que eu desenvolvi lá em 2006 no meu projeto chamava Seven. E eu fui aqui num parque em Goiânia, uns anos atrás, que é o parque ali perto do Granville, ali, atrás do Granville. Qual que é aquele parque? Na Macambira. Macambira Nicunza ali, aquela região. Eu acho que é outro nome ali, mas é pertinho ali. E lá tem um bar que chama Seven, que tem embaixo um bar. Um bar, e em cima funcionava, na época, uma casa noturna. Hoje eles desmembraram, né? Mas no começo eu olhei ali e falei, ó, minha monografia aí. Alguém pegou, né? Alguém leu. Pode ser uma coincidência, né? Mas pode ser que alguém leu e teve como base. Usou até o nome que eu usei na época, né? Eu li Quem Pensa Enriquece, e tem muito disso, né? Da gente estar ligado à mente superior. E aí eu queria entrar um pouco no que você tem trabalhado hoje, que é a parte de autodesenvolvimento, né? E que você apoia empresários também nessa parte de autodesenvolvimento. Isso. Como é que é esse novo MVP do Leandrão? Como é que a coisa está acontecendo? Porque depois eu também quero falar sobre MVP, a importância disso para qualquer negócio. Como é que tem sido esse teste desse negócio novo? E antes de falar, você fala o que é a sigla MVP. MVP é o mínimo, é o produto mínimo, né, variável, né, o produto de teste, é o produto de entrada. É algo, é o início de tudo. Eu vou iniciar alguma coisa, eu vou ter um MVP. Eu tenho que bolar ele. Vai ser um copo. Que é um produto de entrada. É um produto de entrada. Então, você vai fazer ali o básico para você fazer um teste no mercado. Ver se compra, se vende, se tem interesse. Se tem aceitação ou não. Então, acho que todo negócio você vai colocar, que você vai montar, é ideal você começar com um MVP, né? Que é o básico ali, lógico, para você também, às vezes você está fazendo um teste e não ter uma perda aí, né? De um investimento alto.
Isso, lógico, varia de negócio para negócio, né? Nem todos os negócios dá para você começar com MVP. Agora, em relação ao que você falou do autoconhecimento, eu comecei o estudo em 2019. Comecei por acaso ali, eu conheci o pessoal do Corpo Explica, né? Que hoje eu estou fazendo, eu já cheguei a estudar, mas não peguei certificação na época. E hoje eu estou fazendo ali para fazer certinho, pegar o certificado, né? E quando eu comecei a estudar o autoconhecimento, eu entrei nesse estudo porque eu queria vender melhor, eu queria conectar melhor com as pessoas. Eu sempre tive a facilidade de, independente do nível hierárquico do empresário ou da pessoa, eu sempre tive muita facilidade de conversar de igual para igual. Independente de conhecimento ou de valores, ou de valores, dinheiro, Estado. Eu sentava em qualquer mesa, poderia ser um diretor, um presidente qualquer, e eu estava ali, eu me sentia de igual para ele, e acho que isso eu ficava muito tranquilo para isso, né? Então não tinha aquela nervosismo, nada. Segurança, Então eu né, conseguia olhar no olho, conversar com segurança, com calma, tranquilidade. E eu queria saber lidar com esse público melhor, né? Então eu queria sentar em mesas e conseguir ali saber como que aquela pessoa funcionava para eu vender melhor para ela ou para mim fazer uma parceria com ela, né? E eu entrei no autoconhecimento, no desenvolvimento, conhecimento humano para conhecer as pessoas. Só que aconteceu algo que eu não imaginava, que eu me conheci. Boa! Boa. Muito bom. E Errado que deu certo. Me conhecendo, sabendo como eu funcionava, como que era o meu perfil, como que eram os traços que eu tinha, eu descobri que tinha parafusos frouxos e porcas frouxas, e eu consegui apertá-los. E ajustando, se adequando e melhorando. E a partir disso, minha vida mudou. Eu comecei a ganhar dinheiro, a gente tem muitos bloqueios, né? Às vezes até muita questão familiar envolvida, né? E eu consegui descobrir esses bloqueios, essas alienações que a gente tem, e fui consertando isso, e as coisas foram dando certo para mim. E o conhecimento foi tão bom, né? Foi tão bom eu chegar num lugar e saber ali como aquela pessoa funcionava, que eu fui aprofundando. Então, logo em seguida, eu conheci ali através da Vanessa, né, Fonseca, eu conheci a Inermetrics, né, que é uma empresa de análise comportamental. Hoje isso é validado, né, através de um curso. Isso. Eu fiz hoje a certificação com a Vanessa e hoje eu tenho um diploma que é internacional, como analista comportamental. Uau. E o que é bom desse estudo? Além da gente... a Inermetrics é boa porque ela vai mais profundo dentro do DISC, por exemplo. O DISC da Inermetrics não é um DISC de 100% os quatro perfis, né? Ele é um DISC que vai dar 100% cada perfil e você ainda vê ali o nível de adaptação que você está em cada perfil. Se você está num momento de pressão ou não, né? E, além disso, você estuda ali a parte dos seus valores, dos seus motivadores, você vê ali o que te motiva, e isso, para você aplicar dentro de empresas, é fantástico, para você recolocar pessoas dentro de empresa, sabendo o seu perfil comportamental, sabendo os seus motivadores, você vai saber premiar os seus colaboradores, você vai saber se um colaborador seu que tem um senso estético maior, você colocar ele numa sala, num galpão fechado, tudo cinza, ele vai cair a produtividade, porque ele precisa trabalhar num lugar que o ambiente é bonito, tem plantas, tem uma janela, né? Às vezes é uma pessoa que o motivador dele é financeiro, então se você for dar alguma premiação que dê em valores, tem um motivador, às vezes, teórico, então vai ser, se você quer reter aquele colaborador, você vai ajudar ele com curso, com livros, né, com treinamento. Então, isso ajuda demais. E outra vertente que a gente estuda ali, né, para se tornar um analista comportamental da Inermetrics, é você ver ali, entrar nos atributos. Que aí dentro dos atributos você vai mais longe e você consegue entrar dentro da axiologia mesmo, né? Então, você vê ali como é a pessoa na essência dela mesmo. Você consegue, inclusive, identificar ali pontos de pessoas que às vezes estão num processo depressivo, né?
Pontos de bloqueio da própria Isso. pessoa, porque ela não evolui, porque Isso. ela não cresce, né? né? Então, Falta são de interesse. pontos que ela vai poder olhar, melhorar, se conhecer melhor e evoluir, né? Muito bom. E hoje você é consultor nessa área, você é mentor nessa área Isso. e tem já alguns alunos. O MVP tá vindo. Tá vindo, né? Bacana. Então, hoje, em breve, nós vamos ter uma mentoria na área comportamental, na área de campo energético também, que a gente está evoluindo, estou estudando bastante, né? E eu estou criando aí, desenvolvendo um projeto para englobar todos esses conhecimentos, né, em um só e trazer mais consciência para empresários, para funcionários ou para equipes. E vamos fazer, além de fazer mentorias e cursos, vamos fazer algumas consultorias dentro de empresas também. Muito Nossa, bom. e no tempo de hoje a gente fala muito de mentalidade, né? Sim. Esses processos são fundamentais para reter e diminuir o turnover nas empresas hoje, né? Com certeza. Muito bom. Conta para nós um pouquinho sobre a poltrona de aluguel. O que é a poltrona de aluguel? O que faz? Qual que é o processo? O que ela traz de benefício para as pessoas aí? E no geral, né? Que nós paramos lá no spoiler, né? Você estava falando agora um pouco como explica pra nós. como é que ela iniciou. né? Já dei ali um Isso. Pontapé, né? pontapé inicial ali de como começou o negócio, né? Isso. Para chegar nesse negócio, eu ainda, antes de chegar nas poltronas, né? Sim. Eu passei pela gestão de um bar que eu queria ter entrado como sócio, né? E na época tinha ali tinha uma vaga de gerente nesse bar. E eu conversei ali na tentativa de virar uma sociedade, de pegar essa gerência ali por 3 meses para testar esse bar. Sim. Assim, esse histórico eu tô tentando traçar para entender como que eu cheguei até lá, né? Entendi. Claro. Sim. Faz Sim. todo E sentido. aí, nesse período, eu peguei essa gerência e eu vi que 3 meses para eu ter algum resultado ali não dava. E eu queria ir mais a fundo, né? Que era um negócio que eu sempre quis trabalhar, inclusive desde a época da faculdade, que foi o meu plano de negócio. Então, eu peguei a gerência desse bar. Na época, ele estava com faturamento em queda, né? E nesse ano eu consegui ali dobrar, triplicar o faturamento dele. Consegui alguns prêmios de gestão de bar nesse ano, né? Mas eu descobri também que eu não queria mexer com essa área. Porque é uma área muito boa, é uma área que tem um retorno bacana, mas precisa de muita dedicação se você precisa de dedicação integral. De tempo, né? De tempo. Investir Você tem que estar lá dentro, né? Então, você tem que estar lá dentro e foi, assim, um período que eu fiquei muito ausente. Então, eu ia lá, trabalhava, voltava em casa, dormia e voltava de novo. Então, passou essa etapa. Durante essa etapa também, eu sou violeiro, né? Então, já fui da orquestra de violeiro e já fui de um grupo de viola também. E durante essa fase, junto com o Almir Pessoa, eu abri um empório, que era o Empório do Violeiro, logo em paralelo ali com o bar, né? E esse empório, a gente finalizou ele durante a pandemia, não estava dando certo, faz parte, né? O game é isso. É bom você, inclusive, identificar antes que não está indo legal e encerramos ele durante a pandemia, né? E um pouco antes ali da pandemia, que foi em 2018, a gente começou eu comecei, que nem eu contei a história aqui, né, de como começou. Então a gente começou com as poltronas, né? Sim. E foi um negócio que eu não tinha, como eu estava começando e estava testando e começou a ter saída, eu não tinha em quem espelhar. Então eu não tinha, naquele momento, como me espelhar em outra empresa. Tem esse negócio aqui, eu posso fazer igual ele está fazendo. Tem lá na região tal, tem esse negócio que eu posso fazer dessa forma. Eu não tinha o famoso modelar, que não todo mundo fala, né? Não tinha um exemplo. Não tinha um exemplo. E eu comecei, eu falei assim, se não tem um exemplo, vou criar um exemplo, né? Vou criar o método, né? Inovação total. E a partir de 1, 2 poltronas, quando eu vi, eu já estava com 10 poltronas, eram poltronas simples, na época, poltronas manuais. Então eu tive que desenvolver sistema de entrega, como que eu iria entregar, tive que desenvolver sistema de esterilização, higienização,
E lógico, sempre acertando, errando, né? E ajustando. E ajustando. O tempo todo ajustando. E vai ser assim, né? Nessa época também eu estava numa agência de publicidade. E essa agência me ajudou demais a eu conseguir a identificar que eu precisava divulgar aquilo ali. Então, eu comecei a divulgar e isso ajudou demais, né? E o que eu vi? Logo ali, 3, 4 meses, tempos depois, 6 meses, eu comecei a ver empresas entrando com a mesma ideia do negócio. No começo eu fiquei um pouco meio assim abalado, mas eu descobri que a concorrência faz a gente crescer. Muito. Porque você chega num nível que você estagna, né? Cheguei aqui e estagnei. Entrou concorrente, eu tenho que melhorar. E quando eu vi concorrentes entrando, e eu trabalhava com um produto que era manual, você tinha que fazer esforço ali para você reclinar a poltrona, né? Ou precisava de alguém para fazer esforço para o paciente. Logo que a concorrência começou a entrar, eu vi que eu precisava dar um passo à frente de novo. Porque eu estava no Oceano Azul e estava saindo desse Oceano Azul, né? E aí eu comecei a entrar com as poltronas elétricas no mercado. E comprei várias unidades para testar, várias marcas. E identifiquei a marca que eu queria, que deu certo ali pra gente. E a partir dessa, fizemos um pedido, né, de 10 unidades, e dessas 10 unidades, 9 estragaram no primeiro uso, né? Caramba! E eu vi a necessidade ali de buscar melhores parceiros e desenvolver um projeto, um produto com mais qualidade, com mais conforto e durabilidade. E fomos buscando um parceiro ou outro e começamos ali a gerenciar a fabricação disso, né? Com alguns ajustes, testando alguns mecanismos, trazendo alguns mecanismos da China. Conseguiu, então, entrar dentro da fábrica. Isso. De forma terceirizava uma coisa aqui de outra dali, e a gente conseguiu entrar nesse processo aí. E conseguimos melhorar bastante o produto. E, consequentemente, além da alocação, vieram as vendas. Hoje a gente vende também, né? Bastante poltronas. E é um mercado que não é só a poltrona, não é só a alocação, mas tem toda uma forma de você atender e acolher aquela pessoa que está no momento de dor ou está com um parente passando por uma necessidade e quer resolver isso. Dor, né? Que é um pós-cirúrgico, né? Isso mesmo. Então, não é só cirurgia plástica. Hoje, realmente, o nosso maior público é cirurgia plástica, mas tem diversos tipos de cirurgia que a pessoa faz e não consegue ter o conforto suficiente para dormir na cama. Né? Então, a gente entra dentro desses nichos e consegue ali dar mais conforto e melhorar aquela situação que não está legal, mas vai ficar legal, né? Naquele momento. Então são aluguéis, aluguel e venda de poltronas para pós-cirúrgico? Ou pós-cirúrgico, pessoas que estão debilitadas, idosos, às vezes que estão aqui com dificuldade de locomoção. Então, hoje a gente tem poltronas que coloca a pessoa em pé e senta sem fazer nenhum esforço, né? Então, a pessoa que está ali, que fez uma cirurgia de abdômen, por exemplo, né, fez ali uma abdominoplastia, consegue ficar em pé e sentar sem comprometer ali a região operada, sem fazer esforço e sem precisar chamar uma pessoa para ajudar ela. Pessoa que fez uma cesárea, né? Uma cesárea. A gente atende bastante coluna, né? Então, às vezes, o pessoal operou de hérnia. Coluna é o mais melindroso, né? Isso. O interessante do Leandro e da poltrona de aluguel é que a pessoa acha, né, com tudo que ele faz, que ele não está focado no negócio, e aí eu acho que é importante até você falar como multiempresário, como que você está sempre à frente do negócio, né? Sim, com certeza. Você começou com a poltrona simples, reclinando manualmente, depois você veio com a elétrica. Que foi o MVP, né? Que foi o MVP, um teste, vamos ver se esse trem vira. Isso. Depois partiu para a elétrica, agora essa que reclina e levanta, né? E os outros produtos que estão vindo aí, né? Eu não sei se já pode falar daquela de oftalmo. Sim. Ela já está rodando normal. Já está rodando. Hoje a gente tem, através de uma colega nossa em comum, que é a Nara, a Nara lá do BNI, né? Ela teve uma necessidade com a filha dela, que fez uma cirurgia de olho, e
precisava ali passar por um período com o rosto virado para baixo. E ela me falou essa situação, se eu tinha algo que poderia atender a filha dela. E eu falei para ela, olha, no momento eu não tenho. Que é o famoso ficar de bruço, debruçado. Mas me dá 10 minutos. Por Não sei, enquanto eu não tenho, mas me dá 10 minutos. E, Não tinha, né? Isso, é uma cirurgia, o pessoal chama de um processo pós-operatório de face down, com a face para baixo. A face tem que ficar rente no mesmo alinhamento do solo, né? E fui estudar o caso dela, falei que não tinha, que infelizmente não consegui atender ela naquele momento, mas me comoveu, né, o pedido dela, e eu fui estudar algo para atender ela. E nas minhas pesquisas eu descobri uma cadeira de kick massagem, né? Então compramos uma cadeira dessa e alugamos para ela, que foi perfeito. E hoje, além dos produtos, né, das poltronas, a gente também tem essas cadeiras específicas, né, com os travesseiros específicos para a cirurgia. Tem travesseiros que a pessoa usa na cama, na mesa, né, ou na própria cadeira mesmo, e consegue passar por esse pós-operatório dessa cirurgia oftalmo específica, né, pelos 10, 20 dias, de acordo ali com o que o médico orienta. Então, isso acabou sendo uma nova empresa. Então, é uma empresa que chama Oftcare, né? Então, ela atua somente na parte de cirurgias pós-operatórias de cirurgia oftalmo. Já é nichado, já é direcionado já. Né? Isso. Muito bom. Isso me lembra muito a história de um dos nossos convidados da Easy Paper, o Luiz Carlos, que ele fala sobre a verticalização do negócio, né? Ao invés de você explorar uma coisa que você não conhece, que você não tem vivência, né? Vamos começar com um restaurante, vamos começar com Uber, vamos começar com uma coisa que você não conhece, você seguir na mesma vertical que você conhece. Você já conhece o pós-operatórios, né? E faz completo sentido você passar por Oftcare, que nós estamos em Goiânia, uma das maiores cidades na área de operação oftalmológica no país, né? Nós somos referência. E aí, isso aí acaba trazendo outros negócios, outras coisas, né? E aí é mais tranquilo, que é um ambiente que você já conhece quem é o fornecedor, você já conhece quem é o paciente, você já sabe como é que é a abordagem, como é que você conversa com essa pessoa, né? Com certeza. O foco agora da empresa Poltrona de Aluguel é a expansão nacional, né? Então, a gente está procurando aí parceiros para abrir em diversos pontos do Brasil para começar a unidade. A gente está começando também com a parte de mentoria para quem quer entrar nesse mercado e quer ali, às vezes, ter uma renda. Às vezes a pessoa é um CLT e quer ter um complemento na sua renda ali, com 2, 3, 4 poltronas, entregando fora do horário de trabalho ou aos finais de semana. Ele consegue ali agregar, né, a sua renda. Então a gente passa ali a expertise e envia poltronas para essa pessoa. Ela consegue transportar essas poltronas dentro de um carro hatch, por exemplo, um Clio, um carro de pequeno porte, é possível transportar. Né? Isso, né? Um carro de pequeno, não os Quid ou carros menores. De brinquedo, não, né? Mais uns carros. E o mob não, né? Carro. Um carro não é os popular. mini, não. Um carro popular hatch, você consegue. O carro sedã, você não consegue colocar ela dentro. Então, qualquer carro hatch, você já consegue transportar uma poltrona dessa, que ela vai desmontada. E também a gente está com um produto que é um projeto para grandes, quem quer começar já ali com 10 poltronas, por exemplo, né? E a gente vai dar aí treinamento, consultoria, e talvez se a pessoa quiser criar a marca dela, a gente vai dar todo o know-how do sistema, né? De como funciona o mercado para essa pessoa. E tem a opção também das unidades da poltrona de aluguel, né? Você já pensou em franquear? Tirou minha pergunta. Na verdade, então, projeto. Existe algumas coisas que a gente está passando que ainda é um segredo de dentro da empresa ainda, que a gente evita ali comentar, mas... Externar isso? Né? Tem um estudo da franquia, né? E tem um estudo da licenciatura também que a gente está fazendo para expandir esse mercado.
E vai vir uma novidade aí que vai ser legal para quem quer entrar no mercado ou com a marca, poltrona de aluguel, ou com a sua própria marca. Uma poltrona de aluguel com inteligência artificial. Você só manda o prompt aqui, a ferramenta já sai na hora. Hoje eu não preciso nem prompt, é comando de voz, né? Comando de voz mesmo. Comando de voz. E tá no projeto também, porque como você fala de um projeto robusto, escalar, de escalonar o seu negócio, de projetar, fabricar ou industrializar. Sim. A gente está com um sua projeto marca, que sua própria poltrona. A gente está com um projeto que já saiu do papel em relação ao escopo, né? E que a gente está patenteando um modelo exclusivo de poltrona. E eu estou tentando achar uma parceria para assinar para fazer ali, para contemplar essa poltrona. É uma parceria de renome, a princípio nacional, uma pessoa que tem uma relevância nacional, para a gente fazer o lançamento desse modelo de poltrona, que é um modelo que ele, além de compor como uma peça decorativa no ambiente, ela também é uma peça fundamental ali para relaxamento, para o pós-operatório, para o descanso. E não vai ser somente um móvel estético bonito, mas sim útil. Funcional. 100% funcional. Né? E terapêutico, né? Com certeza. Que não deixa de ser. Pô. E vai ter diversas inovações. Talvez até, como vocês falaram aí, um comando de voz, né? Que ainda é segredo por até fazer aí a patente. Mas vai mudar aí o cenário. E falando de inovações, eu sei que já tem umas coisas interessantes, né? Tem carregador, é isso? Tem poltrona com carregador. O que você tem de mais... maiores inovações aí hoje nas suas poltronas de aluguel? Hoje as nossas, porque a gente tem alguns modelos e tem os modelos top de linha, né? Os top de linha, o diferencial é o assento com sistema de mola ensacadas. Eu falo que é como se fosse mais confortável que o abraço de uma mãe, né? Então ela é confortável, então. Isso é bom. Então ela é como se você estivesse sentado numa nuvem ali, ela fica com esse mecanismo, com esse sistema de mola ensacada, ela fica bem confortável. A gente usa hoje mecanismos que é da empresa alemã, né? Então, depois de testar diversos mecanismos, a gente chegou nesse mecanismo que é da empresa alemã, e esse mecanismo é o que a postura que ele faz é a ideal, né? Tem muita coisa para melhorar ainda, mas esse dos que tem no mercado hoje está sendo um dos melhores e é o que a gente usa. Esses modelos mais avançados, que são as poltronas que levantam, coloca a pessoa em pé, a gente coloca sistema de tomada com USB, tomada 220, então a pessoa consegue usar um notebook ali, né? Consegue ligar um ventilador, por exemplo, carregar o celular, tudo pela poltrona, né? Sistema de massageamento. A gente coloca sistema de massagem com fio, sem fio, controle com fio, sem fio. Porém, para o pós-operatório, não é indicado o sistema de massagem, porque nessas poltronas convencionais, né, essas poltronas de você descansar e relaxar, os sistemas são por cápsulas de vibração. Então, para o pós-operatório, pode dar um excesso de ativação no paciente ali, pode vir a dar fibrose ou atrasar o processo de cicatrização. Então, isso é uma informação que, às vezes, muitas pessoas estão aí alugando poltronas com sistema de massagem, como se fosse um plus, mas, na verdade, ela pode estar trazendo aí um malefício para o seu paciente. Em vez de um benefício, um malefício. Retardando aí o processo. Isso. Então, a gente vende essas poltronas para quem quer usar em casa como lazer, né? Para descansar, para assistir a TV. Então, além de vender essas poltronas de recuperação, né? Vamos dizer assim, pós-cirúrgico, você tem essas também. Essa é a convencional. Só que a gente tem um produto além, que é a poltrona massageadora. Isso. Aí essa é aquelas poltronas que ficam em academias, em shoppings, em clínicas estéticas. Essa você também consegue alugar? Essas poltronas a gente revende, nós somos revendedores dela. A gente faz importação da China, ela vem prontinha. E a gente tem um trabalho de locação dessas poltronas também. Para você que vai fazer um evento, para você que vai fazer um congresso, um casamento, concurso,
um casamento, quer montar ali talvez uma área VIP, né? Porque dentro- tem muito tempo que você casou, mas a galera, meu amigo, da chinela, eu fico pensando, uma cadeira massageadora num casamento ali, depois da pessoa ter dançado um monte, eu acho que rola, hein, Leandrão? Eu já pensei ao contrário. Você falou que casamento é um peso, né? Não, Aí já põe o cara pra massagear e fala o sim. Né? Também tem isso, pra dar uma amolecida no cara, pode ser também. A sogra, o sogro. Olha só, então ela potencialmente tem muitas novidades vindo aí. Tem. De crescimento. Tem muita coisa, tem um leque de produtos que é a partir da poltrona de aluguel, a gente está montando um ecossistema. Alguns estão no MVP ou em teste dentro da empresa poltrona de aluguel. E por questões estratégicas também, alguns produtos eu não posso ainda, de forma alguma, ainda falar. E gera até curiosidade. Tem muita novidade que vem por aí. Uma delas que eu já vou falar, porque é algo que já está rodando, nós criamos uma empresa certificadora que tem um selo de qualidade de higienização dessas poltronas. Como é um mercado muito em expansão, que hoje está disseminando para o Brasil inteiro, então nós criamos uma forma de mensurar a esterilização dessas poltronas. Olha só e fazer ali um treinamento de como fazer corretamente essa esterilização, de que forma de que entregue a maior segurança possível para a pessoa que vai usar. Então, hoje a gente tem esse selo que está já rodando, né? E a gente vai vender para as outras empresas que trabalham nesse segmento ou no segmento hospitalar, essa certificação, né? E vai ter uma tabela de temporalidade que a gente vai fazer ali a análise, né? Então essa certificação vai ser aí vendida e é a venda também da expertise de como chegar na eficiência disso. Que é isso? Muito bom. Gente, tá acabando? Nós chegamos naquele momento. Eu tenho uma pequenininha antes, rapidinho. Vai lá. Já vamos lá. Mas vai de encontro a isso mesmo. Vai lá. Não é só dinheiro, Não. né? Então a gente vê ele falando sobre isso. Tem propósito. E aí, fala um pouquinho sobre qual que é o propósito do Leandro dentro de tudo isso. Porque na hora que você fala, tudo tem a ver com cuidado, tá tudo indo em direção a alguma linha. E aí, o que você pensa aí? Qual que é o propósito das empresas do Leandro e do Leandro no ramo dos negócios, né? Qual é o propósito? O propósito é legado, né? Quando a gente fala de legado, qual que é o legado que você vai deixar? Né? A nossa passagem nesse mundo, né, como físico, como pessoas físicas, né? Então, qual que é o legado que você vai deixar? E o dinheiro é consequência, Sim. mas o legado maior é cuidar das pessoas, trazer benefícios para as pessoas, principalmente para as pessoas que estão passando por um processo de dificuldade, seja um pós-cirúrgico, um pós-operatório. Então, não é só dinheiro, é um acolhimento. É deixar algo para as pessoas que faz sentido. É você não só atender bem, mas como fazer algo que você vai, como, por exemplo, essa empresa Poltrona de Aluguel revolucionou o mercado do pós-operatório no Brasil. Por que eu falo no Brasil? Porque nós somos o espelho, foi onde começou tudo, é a referência, e hoje é um negócio que é copiado no Brasil inteiro. Então, esse foi o meu legado. Foi mudar a forma de como é passado o pós-operatório. E eu sei que outras pessoas, outras empresas ainda vão trazer mais inovações ainda para que as pessoas tenham um conforto ideal nesse momento tão difícil. Que legal. Muito bom. Leandro, te agradeço, né, por você ter aceitado esse sim. Nós temos papo aqui, acho que não é nem pro resto do dia, mas por uns 2 dias. Parar só domingo, olha lá, para almoçar, jantar e voltar a falar de novo, né? Bacana. Porque você nos mostrou que realmente basta acreditar. Bora acreditar. Basta acreditar que tudo é possível. E lógico, somando com atitude, com ação, né? Com dedicação, com responsabilidade. Iniciativa também, né? A E importância comprometimento, né? Tem que ir. E já que assim, finalizando, nós temos muito papo, podemos até remarcar, fica o convite de voltar aqui para nós falarmos da poltrona para frente,
das Você- Kombis, né? A gente pode vir um dia também para falar só sobre Kombi, né? comportamento Comportamento. humano, espiritualidade, né, campo energético. Olha E eu tenho um só. local que você encaixa muito bem nisso. Vamos falar sobre. Daqui a pouco. E antes de você fazer suas considerações, já dentro das suas considerações finais, você antecipou uma pergunta que nós fazemos do legado. Você já respondeu do seu legado. Agora, fale para nós, depois você pode falar suas considerações finais, o que o Leandro, né, a pessoa do Leandro, um cara que entende de humano, entende de interiorização, de espiritualidade, quando ele não estiver mais aqui, o que o Leandro quer deixar nesse mundo? A famosa frase que o Jonas fala, a frase da lápide lá, não? Quando você não estiver mais aqui. É uma pergunta interessante e acaba que eu respondi ela um pouco antes também, né? Mas o que eu quero deixar... Eu falo o Leandro, que você falou do O legado Leandro. da poltrona. Sim, né? sim. Mas o que eu quero deixar é que todos nós somos pessoas e somos pessoas que merecem ter uma atenção, que merecem ter um momento, que ter o momento certo para evoluir, para crescer, né? E eu acho que quando a gente deixa conhecimento como um legado, né, que é o que eu quero ainda passar, Diogão aqui, que é um professor, és um professor, né? Pedagogo. Então, eu ainda quero deixar o meu conhecimento, absorver mais conhecimento e deixar mais conhecimento ainda para as pessoas. Seja na área, em qualquer área dessa que a gente falou, empreendedorismo ou desenvolvimento pessoal. Então, eu quero ser uma referência nessa questão de deixar para as pessoas o conhecimento. Eu vou sugerir uma frase. Vai lá, meu. Descansando em paz numa poltrona de aluguel. Na lá. Descansem. Boa. Descansa em paz, desde que seja da poltrona. Descansando em paz numa poltrona de aluguel. Que maravilha. Jonas? Aê, muito bom. Fico muito feliz. E sobre isso até eu vinha pensando, alguém que falou, não lembro se foi aqui, algo muito interessante, que a gente morre, nós acreditamos numa vida após essa, né? Eu sou cristão, mas a gente morre aqui para essa terra a última vez que o seu nome é dito, né? Não me lembro quem foi que disse, foi aqui mesmo, né? Aqui. E isso é muito bonito, a gente vê essa vontade de cuidar, né? Porque qual que é o negócio do Leandro? Cuidar. Simples assim. Simples assim. Na simplicidade. Cuidar. Então, talvez essa é a materialização da palavra amor. Tão lindo amor, mas o que é amor? Cuidar. Nada mais. Sim. Então, muito bonito, muito legal. Fica no nosso coração essa mensagem. Que você continue com o seu legado, que você continue cuidando, continue ensinando, continue trazendo o bem para as pessoas como você está fazendo. E isso é muito bom, muito importante. Eu acredito que o empreendedorismo também é para isso, para cuidar das pessoas, né? E que a gente continue aprendendo com esses dinossauros que vêm no Bora Up, cada um melhor que o outro. Muito, muito obrigado a você que nos acompanhou. Jonas Naves, coordenador de expansão do BNI e diretor do melhor podcast do Brasil, o Bora Up do mundo. Estamos aqui toda sexta-feira. E acompanhe a gente também na TV Mais, no Rio Grande do Sul. Um beijo pro pessoal do Sul, loirinhos e loirinhas aí. Diogo Crispim, obrigado, Diogo, obrigado, Frank, pela oportunidade. Fala, Diogo. Cara, o que eu tenho pra externar agora que foi um momento... Primeiro, é muito prazeroso por ter a oportunidade de falar com um amigo e ouvir dele projetos, né? Como foi construído um negócio que é tão relevante, tão importante. Então, meu sentimento é só gratidão, agradecer a vocês a oportunidade de novo de fazer parte da melhor, disparada melhor mesa de podcast do país, né? Como diz o outro, eu não quero nem participar de outras para não estragar o sentimento. Mas é isso, agradeço imensamente a mais uma vez a gente estar com uma pessoa tão fenomenal, né? Se você quiser saber mais de inteligência artificial,
entra lá no diogocrisp.ia, vou te falar, projetos novos vindo aí. Então, uma hora dessa, entra lá no link da bio que você vai ver que tem muita coisa boa. E deixo a bola quicando aí, Frank, para você, para fazer o encerramento do melhor podcast do Brasil. Propositalmente, deixei o Leandro quase por último. Leandro, fala aí onde nós nos localizamos, o pessoal te acha, sua rede social. Primeiro, agradecer, né, por fazer parte desse grandioso projeto, esse podcast fantástico. É muito prazer estar aqui. E apesar da nossa amizade, a conversa que a gente teve aqui hoje não é uma conversa que a gente tem, às vezes, num restaurante, quando a gente encontra, numa confraternização. São conversas, às vezes, até que vocês nunca ouviram eu falar, né? Com certeza. Então, é surpreendente, assim, a gente ter esse momento, assim. Então, agradeço demais por estar aqui. E, para você conhecer melhor a nossa empresa, acesse aí, tem um site, poltronadealuguel.com.br, e tem também o nosso Instagram, que é Poltrona de Aluguel, @Poltrona de Aluguel, nosso Instagram. Você vai conhecer melhor a nossa empresa. Se quiser entrar em contato, também tem o nosso WhatsApp, que é 62 996 30 80 80. Perfeito. Fica aqui mais uma vez a gratidão. Segue-nos todos nós lá nas redes sociais e esse momento vai ficar eternizado, gratuito e para você ver e rever quantas vezes quiser lá no YouTube, @BoraUpPodcast. Nosso amigo Leandrão está eternizado agora. Aprendi com o Crispim. E é verdade. Está eternizado no mundo tecnológico, na informação. Gente, muito obrigado. Um beijo para vocês que nos acompanham aí nas redes sociais de todos aqui. E até a próxima. Muito obrigado a todos. Muito bom. Uau.